Bom, então, como eu havia falado para vocês, a gente pode ter medidas que não são necessariamente tempo, mas que nós conseguimos relacioná-las com o tempo de alguma forma. Ok? Então, vou pegar o Samuel aqui, o Rafael está lá atrás, certo? E vamos supor que os dois saiam daqui para São Paulo em carros idênticos, certo? Um sai andando a 100 km por hora, outro a 120 km por hora. Você pode não saber, a priori, certo? Você precisa da distância daqui a São Paulo, do percurso, para saber quanto tempo cada um vai gastar. Mas você consegue me dizer quem vai chegar primeiro, não consegue? Porque eu falei que um está andando a 120 por hora, isso é tempo? Não. E eu falei que o outro está andando a 100 por hora, isso é tempo? Não. Mas se eu souber a distância, eu consigo calcular o tempo dos dois. E como a distância é a mesma, aí está o tudo. A distância é a mesma, então essas duas medidas passam a ser relacionadas e eu consigo calcular o desempenho dos dois, porque essas duas medidas podem ser convertidas da mesma forma por tempo. Se você pensasse numa equação e quisesse avaliar um ou outro, você ia cortar a distância nas duas equações e ia chegar rapidamente à mesma medida. Tudo bem, Leonardo? Ok? Então, tudo bem. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. Primeira pesquisa na turma. Dos computadores de vocês, quantos de vocês ainda têm um computador com um core? Um core. 2 cores. 3 cores. Tem de 3, vocês sabiam? Já teve, pelo menos. 4 cores. Mais do que 4. Ok. Tudo bem. O que significa ter múltiplos cores no seu computador? Core é igual a tempo? Número de cores é igual a tempo? Então a propaganda do meu celular que fala que eu tenho um processador de 4 cores contra um outro que tem de 2 cores, ele está falando que meu celular é mais rápido? A priori, não. Ok? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar claro. Novamente, se não está relacionado com o tempo, a gente não pode diretamente falar. Pode ser que você avalie que ele realmente seja mais rápido. Ok, quem tem um processador aí que tem uma frequência abaixo de 2 GHz? Abaixo de 2,5? Acima de 2,5? Ok, qual computador é mais rápido? Está acima de 2,5 ou está abaixo de 2,5? Gostei do depende. Apareceu um depende por aí, esse depende é bem legal. Certo? Muitas das vezes a resposta vai ser depende. Nós não podemos dizer a priori também, pela frequência do seu processador, se ele é mais rápido do que o outro. A gente vai olhar detalhes quanto a isso depois. Tudo bem? Ok? Então nós precisamos também levar em consideração. Número de cores não vai dizer se ele é mais rápido por si só. Frequência não vai dizer que ele é mais rápido por si só. Quantos você tem de memória aí abaixo de 4 GB de RAM? Maior ou igual a 4 GB de RAM, só para ficar mais fácil. Isso quer dizer que vocês têm mais rápido ou não que o outro? Poxa, até agora eu não falei nada. O que dá para poder tirar então disso, gente? E aí? Oi? Um grande depende. Gostei dessa, Samuel. Né? Gostei, Samuel. Muito boa. É um grande depende. Não adiantou nada que vocês fizeram em casa. Tem que ter alguma utilidade, certo? Tudo bem? Não tem que ter uma utilidade para vocês? Okay? Então, vou começar por um componente. Vocês avaliaram a memória de vocês? Vocês têm parâmetros de memória? O que vocês sabem falar sobre a memória do seu processador? Só para pegar uma coisa um pouco separada, diferente para vocês. Memória, vamos lá. Deixa eu pegar um nome novo. Você lá do canto. Seu nome? Lucas. Tudo bom, Lucas? Quanto de memória tem seu computador? Você anotou? Ok, pega aí. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Lucas. Quanto de memória tem seu computador? 4 GB. Ok. Você viu mais alguma coisa sobre essa memória, Lucas? Quatro GB, 333 MHz. Ótimo. Ok. Ótimo. Ele poderia abrir, pegar modelo, pegar mais coisas, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com isso aqui. Vamos pegar outra pessoa do lado do Lucas, né? Guilherme. Guilherme, você também isso. Desculpa. André? Ok. Você também mediu a sua? Ok, então vamos pegar aqui do André. E vamos ver o seguinte. André, quanto de memória você tem? 8 GB, ok. Você pegou a velocidade também? Não pegou?
DDR3, mas tem uma variação lá de velocidade. Ok, vamos pular o próximo. Amadeu, quanto de memória você tem? 6 GB. Você mediu a velocidade dela? Também não. Próxima. Oi? Seu nome? Yu. Você chegou a ver a velocidade dela? Oi? 1.600, ok. Ok, temos 4 aqui. Certo? Eu vou trabalhar com os dois que me deram a velocidade, depois a gente faz alguma coisa com vocês, tá bom? Tudo bem? André e Amadeu, então a gente tira vocês por enquanto, depois vocês voltam. Vamos comparar Lucas e Yu. Os dois têm velocidade de memória. O que significa essa velocidade de memória? Como é que eu sei qual memória é mais rápida? Agora começa a ficar um pouco mais fácil, certo? Aqui, isso aqui não é tempo. Primeira coisa, não é tempo. Então a gente precisa transformar em tempo. Vocês conseguem transformar isso em tempo? Oi? Faz 1 sobre isso, mas será que 1 sobre isso é o suficiente para você? A primeira coisa, você achou frequência, você bota 1 sobre a frequência, isso te dá tempo. Mas dá tempo para quê? Certo? Então, a nossa transformação para tempo, não, ela pode ser tão simples quanto isso, mas eu queria elaborar um pouco mais para vocês. Então vamos pensar o seguinte, quanto tempo eu gasto para transferir 1 megabyte nessa memória? Notaram que eu defini uma carga de trabalho, alguma coisa que eu quero fazer com ela? Da mesma forma que eu peguei o Samuel e o André lá atrás, eu falei que eu queria que eles fossem de carro, Rafael, desculpa, que eles fossem de carro daqui até São Paulo. Eu defini uma atividade a ser feita, tudo bem? Então a gente não quer transformar as medidas em tempo simplesmente, sei lá, fazendo manipulações matemáticas que possam não ter tanto sentido para a gente. A gente quer transformar essas medidas em tempo fazendo alguma coisa que seja útil para a gente. Tudo bem? Ok? Entenderam a diferença? Meio sutil, mas tem uma diferença aí. Então vamos fazer o seguinte, quanto tempo eu gasto para transferir 1 megabyte em cada uma dessas memórias? Oi? Pouco? Pouco, eu sei, tudo bem. Mas pouco não é uma boa resposta. Eu prefiro essa resposta na forma de números. Vocês conseguem fazer essa conta? Oi? 1 milissegundo? Não sei. 2 minutos para vocês. Façam individualmente, certo? E depois eu peço para vocês conversarem com os colegas. Que conta você vai fazer? Você sabe algumas coisas, outras coisas faltam. Se você quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pergunta também. Na verdade, vocês devem fazer pergunta. Eu acredito que vocês não tenham todos os dados para fazer a conta. Ou melhor, já contei que vocês têm que fazer pergunta. Qual a largura do barramento da memória? O que é a largura do barramento da memória? Eu estou falando que a memória tem uma certa frequência, certo? Tudo bem? Agora, quanto de dados passa para cada transferência dessa? Qual é a frequência, né? Quanto de dados passa? Certo? Essas memórias DDR3 vão passar 64 bits por segundo. A largura passa 64 bits. Tudo bem? Isso ajuda vocês? Ainda falta mais coisa? Vamos lá. Oi? Tem a cotização também, tem mais coisa, mas vamos tentar simplificar um pouco por enquanto. Depois a gente seja simplista e a gente começa a olhar as condições de controle. Você tem uma frequência. E aí? Leonardo? Tudo bom? Você hoje? Qual curso você faz? Quanto aqui conhece o Leonardo? Você tem que achar, certo? Não precisa ter certeza não de que vai chegar na resposta, mas primeiro vocês vão ter que tentar fazer. Ok?
Vamos lá, pessoal? Memória tem uma característica muito interessante. Certo? Vocês fizeram a conta, tentaram fazer a conta? Conversa com a pessoa que está do seu lado, checa se o seu resultado, pelo menos o seu pensamento até agora, o que você iria fazer, alguns não fizeram a conta, está correto. Mas antes disso, deixa eu falar uma outra coisa para complementar para vocês. Memória tem uma característica muito interessante. Qual a velocidade da memória da IU? Qual a frequência da memória da IU? 1600? E aí tem uma coisa interessante. A memória é DDR 1600. A questão é que DDR, Dual Data Rate, ela transfere o dobro da taxa de transferência. Se você pensar num clock, ela transfere na subida e na descida. Certo? Então, no fundo, ela tem uma memória de 800 MHz. Só que ela parece que é 1600. Só que não é 1600 MHz de verdade. Ela faz 1600 transferências, melhor, milhões, né? 1600 milhões de transferências. Então ela parece que é uma memória de 1600 MHz. Ela é uma memória de 800 MHz transmitindo no dobro da velocidade. Para efeitos práticos de conta, vocês podem ignorar esse fato, tudo bem? Então suponha que a memória seja 1600 MHz. Mas no fundo, ela é a memória que está com a frequência de 800 MHz transmitido na subida e na descida do clock. Ok? Conversa com a pessoa que está do lado aí. Vamos ver se vocês conseguem chegar mais 30 segundos para vocês chegarem nessa conta ou no número que vocês precisam fazer. Ok, Samuel? Pensando, mas você não conversou com... Já conversou com ele? Ele também está pensando? Ou ele está vendo coisa no celular? Dando conta aí. Está fazendo a conta. Bateu? Está pensando. O que foi? Ok? Feito? Ótimo, senhores. Melhorou? Você consegue chegar nesse número? A intenção é chegar no número. Por que eu defini, então, que eu quero transferir 1 megabyte? Lembram disso? Por que eu quero transferir 1 megabyte? Qual foi a minha motivação? Oi? Definir um trabalho, certo? Lembrando, se você tem corrida, quem é o corredor mais rápido? Depende da distância. Certo? Ok? Aqui no nosso caso, a memória está trabalhando sempre na mesma velocidade. Então não vai depender da quantidade. Mas a gente quer definir uma carga de trabalho para facilitar a conversão para tempo. Tudo bem? E pode existir diferenças aqui. Então vamos lá. Vamos pegar a memória de 1600. Certo?
A gente sabe que ele vai transferir 64 bits por vez. O que significa isso? 8 bytes por vez, certo? Então, 1.600 vezes 8. Tudo bem? Ok para vocês? O que dá 12.8 megabytes por segundo, certo? Tudo bem? Isso aqui é certo? Essa é a taxa de transferência da minha memória. Eu estou fazendo essa conta aqui que a gente vai precisar disso daqui a pouco, tá? Ok? Então, o computador da IU tem 12.8 gigabytes por segundo. Nessa taxa aí, 12.8 gigabytes por segundo, quanto tempo eu gasto para transmitir 1 megabyte? 1 megabyte sobre isso. Né? Certo? Tem que lembrar que a gente está falando, então a gente quer 1 megabyte dividido por 12.8 gigabytes por segundo. Isso dá, quem tem uma calculadora aqui? Quem faz a conta? 12.1 sobre 12.8. E a gente vai ver algumas condições de contorno disso aqui, tá, pessoal? (78 microsegundos). Deixa eu falar algumas condições de contorno aqui, que a gente está simplificando nesse momento. Mais para frente a gente vai detalhar mais, tá? No fundo, ele transfere 1 megabyte aqui. Não quer dizer que ele vai ler 1 megabyte nessa velocidade, porque para cada transferência você tem que pedir endereço, você tem que fazer a comunicação com a memória, tá? Então, parte desse volume do megabyte aí, você teria comandos de controle da memória. Tudo bem? Eu estou simplificando um pouco nesse momento para a gente fazer a conta, mas esse comando afetaria os diversos computadores, então isso não seria tão crítico na nossa comparação, tá bom? Então, a gente gasta 78 microsegundos para transferir 1 megabyte nessa memória. Mas eu vou voltar aqui nesse elemento aqui de cima. Tudo bem? 12.8 gigabytes por segundo. E vou voltar também no computador da IU. Eu escolhi dela porque ela vai ser mais fácil de conta. Tá? Porque é um número muito quebrado. Tudo bem, Lucas? 1.33 fica muito quebrado. Mas as contas são válidas para o seu e depois vamos fazer do seu também. E quantos cores tem no seu computador? Oi? 2 cores? 2, ok. Qual a frequência dele? Tá? E o processador? 2.2 e 6? 2,5, ok. 2,5 GHz e 2 cores. Tudo bem? Por que eu estou pegando esses dados? Vamos tentar o seguinte. Vocês fizeram 404. Lembra de 404? Fiquei sabendo que vocês adoraram essa disciplina, certo? E que vocês aprenderam o processador ARM na maior parte de vocês. Alguns aprenderam outros processadores. Mas uma propriedade muito interessante dos processadores, qualquer que seja que vocês tenham aprendido, é que ele tem instruções. Bom, simples, né? É tudo isso que eu quero que vocês lembrem de 404 até agora. Depois vão lembrar mais coisas. E vamos supor que a instrução do seu processador tenha 4 bytes. Novamente, outra aproximação, a gente vai mudar isso depois, mas por enquanto uma instrução do seu processador tem 4 bytes. Certo? Aí algumas pessoas gostam de falar claramente que você precisa, a frequência sua significa o número de instruções que você executa por segundo. Certo? Então, a sua frequência quer dizer o número de instruções que você executa por segundo. Uma coisa legal, né? Uma instrução tem quantos bytes que eu acabei de falar? 4 bytes, não é? Quanto de instruções você tem que ler na memória por segundo se tudo que eu falei até agora foi verdade? Nesse computador daí. Vamos lá.
Exatamente, no papel, não aqui comigo. Ok? Novamente, sozinho, faz sozinho no papel. Vou pedir para você conferir com alguém que está do lado. De vez em quando, confere com o outro lado, tá? Para não ficar muito assim, tudo bem? Ok? Então, nós temos um computador que tem 2 cores. Cada core roda 2.5 GHz. A gente está supondo que a cada ciclo de clock eu rodo uma instrução e essa instrução tem 4 bytes. Vamos tentar bater a nossa conta, né? Vamos ver se funciona. Eu quero saber quanto de leitura o processador, porque a instrução está na memória, não tá? Eu quero saber quanto de leitura esse processador precisa fazer da memória. 4 bytes por instrução, isso. Uma instrução por ciclo de clock, ok? Cada processador tem a frequência de 2.5. Certo? Então tem 2 processadores rodando a 2.5. Eles estão executando uma instrução por ciclo de clock. E cada instrução tem 4 bytes. Quanto eu preciso ler da memória? Novamente, relembrando, a gente está aproximando, tá? Tem mais coisas que vai aparecer durante o semestre, mas por enquanto eu estou fazendo uma versão bem mais simples para vocês. Um segundo. Qual a taxa de leitura da memória? Vamos fazer por segundo para comparar. Lembra que eu botei um outro número no slide anterior, né? Então a gente quer comparar isso aqui. Chegamos a algum número? Vocês conseguiram chegar a algum número? Quatro bytes por instrução, uma instrução por ciclo de clock, isso significa 4 bytes por ciclo de clock, ok? 4 bytes por ciclo de clock, 2 processadores, o clock vai para os 2, então a gente tem 8 bytes por ciclo de clock, ok? 8 bytes por ciclo de clock, cada clock tem 2.5 GHz, certo? 8 vezes 2.5. 8 vezes 2.5 equivale a 20 GB por segundo. Olha que legal, nós precisamos ter 20 GB por segundo para dar conta só das instruções desse processador. Só relembrando, quanto a gente consegue tirar dessa memória? O que esse processador vai fazer? Esperar de vez em quando. Tem mais coisas envolvidas que a gente não está falando, tá? Tem forma dele acelerar, a gente não está falando direto sobre isso. Então, mas isso aqui é um dos motivos que vou subir a frequência do processador. Vamos subir isso aqui, ó, de 2 para 3. O que vai acontecer? A gente vai precisar de 24 GB por segundo. Quanto eu vou conseguir transferir? 12.8. Lembra que a gente falou alguma coisa de gargalo na aula passada? Quem é o gargalo? A memória, certo? Então, quando você olha a frequência do seu processador, ela não está te dizendo tanta coisa, ela pode não ser um gargalo.
Posso subir a frequência para 10 GHz? O que vai acontecer? Certo? Roda uma instrução, espera 5. Roda uma instrução, espera 5. Certo? Só para dar uma noção de diferença de desempenho para vocês, algum de vocês já ficou parado no engarrafamento em São Paulo? Algum de vocês já andou de avião? Qual a diferença de velocidade média entre um avião em velocidade de cruzeiro e o engarrafamento de São Paulo? Vocês sabem? Já pensaram? Quanto dá isso? Qual a diferença? Vamos lá. Um avião roda, só para poder aproximar, eu arredondo os números para facilitar a conta, velocidade de cruzeiro do avião da ordem de 800 km por hora. Engarrafamento em São Paulo da ordem de 16 km por hora. Certo? São diversos, os caras andam mais rápido que normalmente lá. Certo? Ok? E aí? Qual a relação de desempenho? Um avião é 50 vezes mais rápido que o engarrafamento de São Paulo. Tudo bem? Qual a relação de desempenho entre a memória do seu processador e o seu processador? Não é essa aqui, a gente não calculou ela ainda não. Tem mais efeitos aqui. 200 vezes. Então imagina que o engarrafamento de São Paulo, aquele que vocês reclamam bastante, possa ficar 4 vezes mais lento. Só para a relação entre aquele engarrafamento muito mais lento, 4 km por hora, gente. 4 km por hora, se você botar numa esteira, você fica com tédio. Só para dar uma noção. Não sei se já tentaram andar 4 por hora. Certo? Ok? Você fica bem devagar. Comparando com 800 por hora. Essa é a relação de desempenho entre a memória e o seu processador. Então, quando você mexe no processador, se o gargalo é a memória, tem mais coisa a ser feita. Ok? Então, só para mostrar um pouco para vocês que a gente vai fazer conta, isso aqui tudo foi para mostrar que a gente vai fazer conta nessa disciplina. A gente está interessado muito em tempo, então a gente tem que medir coisas. Será que desliga? Daqui a pouco a gente liga de novo. Daqui a pouco a gente liga de novo. O silêncio é bom, depois eu ligo daqui a pouco de novo. Bom, então a gente vai fazer conta nessa disciplina e a gente vai tentar focar muito em desempenho. Em desempenho, você vai fazendo conta de vários componentes, chega num componente que é o mais lento. Ok, ele é o que está te atrapalhando, você tem que melhorá-lo. Ok? Tudo bem? Lembrando do gargalo da vez passada, lá do Rafael, falou, fala nisso, mandou e-mail que você fez? Não? Poxa, perdeu a oportunidade, mas ainda pode mandar hoje. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma outra coisa importante que a gente tira daqui. Certo? Deixa eu falar sobre uma outra. Existe uma lei chamada Lei de Amdahl. Ou Amdahl's Law. Certo? A gente tem que trabalhar. Essa lei, ela fala uma coisa que é altamente intuitiva para a gente, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Certo? Suponha o seguinte, você tem um programa, você tem um computador, você tem alguma coisa. Seu programa, ele é dividido, por exemplo, em 2 pedaços. Pensa num programa dividido em 2 pedaços. Tá? Um pedaço dele gasta 80% do seu tempo. O outro pedaço gasta 20% do seu tempo. Supondo que com o mesmo esforço seu, programador, você pudesse tornar um dos pedaços 2 vezes mais rápido, qual dos dois você escolheria? O de 80 ou o de 20? Se você com o mesmo esforço de programação, sei lá, virar uma noite trabalhando só naquele pedaço, você escolheria o de 80. Porque você vai transformar ele no dobro da velocidade, então você vai fazê-lo reduzir e você vai dar um ganho de desempenho referente a esse 40%, que é a metade dele. Tudo bem? Você poderia pegar esse cara aqui e transformar nesse pedaço. Certo? Economizando uma coisa aqui. Bom, se você fez isso, quanto de desempenho você deu no seu programa como um todo? Você melhorou esse programa, dobrou a velocidade daquele pedaço do programa. Quanto você fez de melhoria no programa como um todo? 40%, não é verdade? Você tirou, certo? 40% dele. Ok? O que aconteceu? Por que não ficaram 50%? Simplesmente porque você não mexeu no programa inteiro. E a lei de Amdahl quer dizer exatamente isso. É essa intuição nossa. Você só mexe, se você só mexeu num pedaço, o seu ganho está restrito àquele pedaço do programa. Ok? Vamos pensar o seguinte. Eu consigo fazer esse programa, voltando ao programa original. Tá?
Eu consigo fazer esse programa aqui, só mexendo nessa parte, eu consigo fazer esse programa como um todo ficar 6 vezes mais rápido? Sim ou não? O que significa o programa ser 6 vezes mais rápido? Ou vamos, só para facilitar a conta, eu gosto de facilitar a conta, vamos botar 10 vezes mais rápido, então. Eu quero fazê-lo ficar 10 vezes mais rápido. Quanto tempo ele vai ter que rodar? Em 10% do total. Concordam comigo? Então, eu vou ter que trazer esse cara para 10% do total. 10% do total é isso aqui. Mas eu só mexi nesse pedaço. O que acontece? Vocês conseguem mexer? Não dá para mexer. Então, a lei de Amidala diz exatamente isso. O impacto que você causa está relacionado com o pedaço que você mexe. Certo? E isso nos diz o seguinte: você vai tentar mexer na parte mais lenta. Legal. Na parte que te causa maior impacto. Tudo bem? Esse é o objetivo da lei de Amidala. A gente vai pegar a fórmula dela daqui a pouco, mas a essência é: você vai mexer só num pedaço, e se você só mexeu nesse pedaço, o seu impacto está restrito a esse pedaço. Suponha o seguinte: você tem várias instruções no seu processador e você quer fazer a instrução de multiplicação ficar mais rápida. Vou botar uma instrução só. Eu quero fazer a minha instrução de multiplicação do meu processador ficar mais rápida. E eu sei que eu gasto metade do tempo do meu programa usando multiplicações. Qual o maior ganho de velocidade que eu consigo ter nesse programa? E aí? Escreve no papel esse número? Por favor? Escreve no papel. Está óbvio demais? Qual o maior ganho de desempenho que eu consigo dar no programa se eu quero melhorar só as instruções de multiplicação e as instruções de multiplicação correspondem a 50% do meu programa? Senhor. E aí, pessoal, se eu consigo acelerar essa multiplicação para ela rodar em tempo zero, mais do que tempo zero, o que vai acontecer com o meu programa? Vai rodar na metade do tempo, eu vou dobrar o desempenho. Então, o meu limite é quase 2 vezes, levemente abaixo de 2 vezes. Tudo bem? Entenderam a essência da lei de Amidala? Tudo bem com vocês? Certo. Então, a lei de Amidala quer dizer isso. E para a gente começar a medir essas coisas, a gente vai trabalhar e colocar mais um pouco de informações sobre código para vocês. Certo? Deixa eu falar um pouquinho. Como é que você começa a trabalhar para medir desempenho? A gente pode medir desempenho e existem várias coisas que afetam o desempenho do programa. O algoritmo, que vai determinar quantas instruções você vai usar. Às vezes, trocar o algoritmo vai mudar o número de instruções, muda a forma como você trabalha no computador. Logo, isso afeta o seu desempenho. A linguagem de programação. Certo? A linguagem de programação vai afetar o seu desempenho, assim como o compilador e a arquitetura. Porque eles vão determinar o número de instruções do seu processador que você vai precisar usar. Eles vão gerar isso. O seu processador e o sistema de memória. Que eles vão determinar quão rápido cada uma dessas instruções vai ser executada. Certo? E, por fim, o sistema de entrada e saída, incluindo o sistema operacional. Porque eles vão determinar quão rápido operações de entrada e saída serão executadas. Se eu tenho que transferir alguma coisa para a rede, se eu tenho que guardar alguma coisa. Isso afeta o desempenho do seu programa. Cada uma dessas coisas afeta o desempenho do seu programa. Certo? E a gente precisa trabalhar com essas coisas. Deixa eu só mostrar algumas coisas importantes sobre a camada de abstração. A gente falou na aula passada, a gente começou de baixo para cima ligando o computador. Agora vamos só descer e ver como o seu programa é executado ou como você gera. Geralmente você tem uma linguagem de alto nível, que você escreve o seu software. Abaixo dele a gente tem um software de sistema, certo?
que você vai ter o compilador, vai transformar seu programa em alguma coisa que a máquina executa, e o sistema operacional, que vai fornecer serviço para esse programa que você vai executar. A gente só está quebrando nesses níveis de abstração, a gente vai voltar em alguns deles, mas nós vamos focar bem nos níveis mais baixos. Abaixo disso você tem o hardware, que tem processador, memória e controlador de entrada e saída. Então, da camada para cima, basicamente daqui para cima, a gente vai usar como nossos clientes. Eles simplesmente são coisas que chegam para você. Nessa disciplina a gente vai focar nessa parte de hardware, como eu garanto que esses programas rodam de forma mais rápida. A gente vai influenciar cada um dos componentes de cima, mas a gente vai falar muito mais aqui embaixo. Só para mostrar um pouco mais, se você tem uma linguagem de alto nível, por exemplo C, você vai ter um código aqui em C, e aí você vai ter um compilador que transforma ele num código em assembly, e aí você tem um montador que transforma ele em zeros e uns. Fiquei sabendo que vários de vocês criaram um montador desse em algum momento atrás, certo? E vocês tiveram que escrever códigos em binário lá, gravar em disco, interpretar esses caras. A gente vai ter um pouco de noção disso, mas a gente não vai ficar descendo tão baixo em boa parte do nosso curso. Então, a gente vai subir um pouco em relação a isso. Tá? Outra coisa que a gente tem que falar, dentro do seu processador. Dentro do nosso processador, nós temos, eu vou falar 3 partes, mas as duas de cima são as duas mais importantes para a gente nesse momento. A parte de cima, o data path, que é onde você faz as operações. Se você quer fazer, lembra da multiplicação que eu falei agora há pouco? Você vai fazer no data path, na parte de cima, certo? E você tem um controle que organiza e indica que operação que você vai fazer através do que você está trabalhando. Caches e outros componentes são para acelerar, a gente vai falar isso a partir do capítulo 6, dali em diante. Então, por enquanto, capítulo 5, desculpa, por enquanto a gente foca só nos 2 primeiros. Tá? E aí, vem uma pergunta muito interessante que eu faço para vocês. Conseguem ver esse gráfico? Qual avião tem o melhor desempenho? Aí aqui nós temos alguns gráficos interessantes. O de cima aqui é a capacidade de passageiros. De cima à esquerda, capacidade de passageiros. Certo? O de cima da direita é a velocidade de cruzeiro, a velocidade que ele anda. Certo? Não, desculpa, a distância que ele anda. O de baixo aqui é a velocidade de cruzeiro dele. E aqui é o número de passageiros por milha que ele faz. Qual é o avião que tem o melhor desempenho? Ou qual desses aviões você gostaria de voar? A gente está falando aqui um Boeing 777, um 747, um Concorde e um DC-8. Qual que você escolhe? Vamos tentar dividir aqui? Vamos lá? Boeing 777. Quem escolhe o Boeing 777? Opa, Boeing 747. Quem escolhe o Boeing 747? Um voto lá. Concorde. Quem escolhe o Concorde? Você sabe que o Concorde só de linha, né? Com problema de acidente, tudo bem? Não, mas ok. Pode continuar com a mão para cima. Certo? E o DC-8? Quem escolhe o DC-8? Legal. E quem não escolhe tem medo de avião, é isso? Certo? Quem escolhe voar de primeira classe, independente do avião? Hein? Só escolher, não precisa pagar de graça, cara. Olha que legal. Certo? O que aconteceu? Na verdade, eu gosto de perguntar, eu incluo sempre essa pergunta, quem quer voar de primeira classe, porque, no fundo, talvez o que a gente queira não é escolher um avião, é voar do jeito que você vai voar, certo? Então, só para mostrar para vocês o seguinte, existem vários critérios para medir desempenho. A gente vai focar em um deles, você tem que tomar cuidado com o que você olha, certo? Se você pegar, por exemplo, a distância percorrida aqui, e por algum motivo você escolheu, certo? Por algum motivo você escolheu a distância percorrida, se você escolheu o Concorde, e a gente definir que o nosso critério de distância percorrida é andar 6.000 milhas, ele não vai dar conta. Então você tem que definir o seu critério para poder fazer qualquer avaliação. E por isso que eu posso falar, eu quero voar de primeira classe. Talvez esse seja o meu critério. Okay? Então existem critérios. E na hora de definir critérios, a gente precisa deixá-los claros e permitir que as pessoas consigam avaliar. É muito importante que a gente seja capaz de avaliar os critérios que a gente está rodando. A gente falou na aula passada 2 termos interessantes. Um relacionado com tempo de resposta
e o outro era o throughput. Vocês lembram disso? Qual a diferença entre eles? Oi? Tempo de resposta é o quê? Eu não estou escutando, gente. Oi? O tempo para fazer uma tarefa, isso. E o throughput? Quantas tarefas você faz, exatamente, certo? Quantas dessas você faz, ok? São duas medidas, e duas medidas estão relacionadas com o tempo de alguma forma, certo? E você tem que escolher uma dessas. Se você pensar no data center do Google, eles estão muito interessados em throughput, eles querem atender mais clientes por vez, certo? Agora, se você pensar naquele seu computador que você só quer rodar um determinado jogo, você provavelmente quer o tempo de resposta. Você não quer, por exemplo, pegar aquele personagem, dar um tiro e a bala não vai, daqui a pouco vem um tiro e chega em você. Isso você não quer, certo? Ok? Então você está muito mais preocupado com o tempo de resposta. Uma outra coisa muito importante, certo? Uma outra coisa muito importante é a gente conseguir medir, certo? O desempenho de um computador em relação ao outro, certo? E a gente fala que o desempenho ele é definido como 1, certo? Sobre o tempo de execução. Um pouco de formalismo para a gente, certo? Então ele é 1 sobre o tempo de execução. Só para a gente chamar a atenção, só para mostrar um exemplo direto, se você tem um determinado programa que gasta 10 segundos no computador A e 15 segundos no computador B, certo? Você vai falar que o computador A o tempo de execução do computador B é 1,5 do A, então o computador A é 1,5 mais rápido que o B, certo? Isso aqui é só para a gente poder mostrar qual a sequência que a gente faz a comparação. A gente não está falando que ele é 33% melhor, ele é 1,5 melhor. Ok? É a nossa definição para a gente continuar a partir daqui. É um pouco ambíguo em certos casos, então a gente precisa fazer essa definição. Certo? E aí, nós temos que começar a medir tempo do computador. Mas antes da gente passar para o próximo slide, vamos começar a medir tempo de computador, medir tempo de programa. O que vocês fazem no computador de vocês? Pensa assim, nessa última semana, o que vocês fizeram no computador de vocês? Vamos lá, faz o seguinte, escreve no papel essa lista. Por que eu peço para vocês escreverem no papel? Porque vocês são muito tímidos para falar para mim. Então, o jeito de eu saber que vocês estão fazendo alguma coisa é escrever no papel. Escreva no papel, não conta que o seu colega está do lado, por enquanto. Tá? O que você fez no computador nessa última semana? Não pega ideia do colega do lado. Ah, detalhe, coloque só coisas públicas, tá? Tá bom? Não nada? Não sei, mais nada. Porque talvez você queira falar em voz alta depois. Ontem para hoje, né? Que a área de Covid, da entrevista de conexão. Então, a gente fala desde o mesmo pacote de servidores e vai passar. Isso não é algo público. Tudo bem? Entenderam aí já? Vou tentar contar. Dessa lista de vocês, qual o tamanho dessa lista de vocês? 4 coisas? Faz assim, levanta a mão mostrando o número, fica mais fácil para tentar olhar, pode ser? Quantas coisas é? Pode levantar 1, 2, 3, 4, 0, você não pode falar. Ok? 3, 2, 5, 6, vou tomar, para você agora para 6. Normalmente entre 3 e 4, normalmente 5 aqui, 6 aqui. Legal. Então a gente está falando que vocês executam tipicamente numa semana algo entre 3 e 6 tarefas distintas. Tudo bem? Algo entre 3 e 6 tarefas distintas. Alguma delas deve ser mais relevante que as outras. Não. Vocês conseguem detectar uma que é mais relevante que as outras? Vocês conseguem dar peso nisso aí? Se eu fosse fazer um computador que vai rodar o mais rápido possível uma delas, qual seria essa? Vocês conseguem fazer? Vocês conseguem escolher essa aí? Aí vocês conseguem definir qual é a segunda? Provavelmente a sexta vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas é que sobra. Tudo bem. Ok? Então vocês conseguiriam dar algum tipo de peso para ele? A gente vai fazer uma forma um pouco mais simples aqui. Vocês poderiam dar peso, a gente poderia avaliar com peso. Eu vou dar um mesmo peso para vocês, só para facilitar. Tudo bem? E depois a gente faz pesos diferentes. Então, vamos supor, algum de vocês tem 4 programas, 4 atividades.
eu daria 25% para cada um. Alguns de vocês têm 5 atividades, eu daria 20% para cada um. Tudo bem, inteiro? Ok? Legal. Agora pensa o seguinte: quanto tempo vocês gastam em cada uma dessas atividades? Certo? Você sabe quanto você gasta nela? Mas eu não quero saber o seu tempo. Eu quero saber quanto tempo o seu processador gasta nessa atividade. Você sabe dizer isso? Ó, vou fazer um caso fácil, provavelmente vocês não pensaram nele, mas vamos lá. Vamos supor que um de vocês digam que gasta muito tempo compilando. Então, compilar um programa gasta 7 segundos, por exemplo. Então, você tem uma medida. É difícil tirar essa medida em relação a essa atividade. Estou lendo e-mail no Gmail, por exemplo. Se você gasta muito mais tempo lendo alguma coisa na tela do que o seu processador processando, não é verdade? Tudo bem? Mas o que é relevante dali para a gente medir o desempenho? O tempo do computador está medindo, está mostrando para você aquela informação sem fazer nada, ou o tempo, por exemplo, que ele carrega um e-mail para você e coloca na tela? Não para a distinção? Vocês notaram? Vocês conseguem separar o tempo onde ele não está fazendo nada de processamento, está esperando por você, e o tempo onde você está esperando por ele? Tem um momento onde ele está esperando por você, então você tem um Gmail, mostrou uma imagem, uma tela para você, um e-mail de 20 linhas, você está lendo as suas 20 linhas, você é o último lá, o computador está esperando. Por outro lado, na hora que você aperta o botão de próxima mensagem, você está esperando ele. Notou essa distinção? Ok? Então a gente vai falar sobre duas medidas de tempo. A gente vai falar sobre medidas de tempo. Como é que a gente mede o tempo? E aí nós temos 3 medidas de tempo, na realidade. Tá? Nós temos 3 medidas de tempo. Okay? E as 3 medidas de tempo refletem diretamente o que você faz na hora de executar o seu tempo. Ok? Então nós temos o primeiro lá, tempo decorrido, é o tempo total. Então imagine o seguinte, a tarefa agora, Brian. Então a tarefa do Brian é a seguinte: Brian, você vai ler 20 e-mails. É mais 20%. Certo? E aí eu vou medir o tempo na hora que eu falei para você. Você vai ler 20 e-mails. Espera o relógio. Aperta o botão. E na hora que você terminar de ler o já você vira. Tudo bem? Notaram essa janela de tempo? Eu marquei essa janela de tempo. Esse é o tempo decorrido, é o tempo total. Conta tudo que aconteceu. Então pensa o seguinte: no meio do caminho, alguém ligou para o Brian atendeu o telefone, ficou meia hora no telefone falando, e voltou e terminou de ler os e-mails. Essa meia hora contou no tempo dele. Teve nada a ver com e-mail, não teve nada a ver com nada, mas contou. Esse é o tempo total. A gente costuma chamar isso de wall time, quer dizer, o tempo do relógio. Você olha para o relógio ali no início, olha para o relógio no final, subtrai tudo. Tá? Esse diz o tempo que tudo aconteceu. E depois nós temos uma outra categoria de tempo, que é o tempo de CPU. Quanto tempo você gastou de CPU para fazer isso? Esse outro tempo aqui, ele mede só o tempo de CPU. Então, esse tempo que o Brian foi atender o telefone, o tempo que tinha um e-mail na tela, mas que o processador não estava fazendo nada, não conta. Só o tempo que ele gastou em CPU. Se você quiser avaliar o desempenho do processador, qual dos 2 tempos você usaria? Oi? O de CPU. Faz sentido para vocês? Agora vamos elaborar um pouquinho mais isso aí. Certo? Pensa nesse primeiro programa da lista de vocês. Tá bom? Primeiro programa na lista que vocês colocaram aí. Vocês conseguem separar atividades que vocês fazem dentro desse programa que estão relacionadas, que seriam medidos no tempo total e que não seriam medidos no tempo CPU? Não? Qual é o seu primeiro programa? Um jogo. Você, por acaso, quando você abre a tela do jogo, o que você tem que fazer? Você começa aí. Você já começa jogando? Ou ele deixa você selecionar alguma coisa? Entendeu? Pelo menos ali, é a forma que é mais para frente, mas pelo menos esse tem alguma coisa, tudo bem? Durante o momento lá jogando, talvez você não tenha notado. Se você jogar em rede, por exemplo, pode ser que em algum momento ele esteja esperando o tráfego da rede, tá? Não sei qual jogo você está planejando, tá? Mas pode ter um pouco ali, tá? Mas a maior parte das vezes realmente você está bem interagindo bastante com ele. Tá? Alguém fala um outro problema? Oi? Um browser. E aí, você consegue diferenciar? 1%.
Bem pouco perto do total. Geralmente com browser é bem pouco perto do total. Você abre a página, ele processa a página, atualiza a página, mostra a página na tela para você, e aí fica esperando você mover para o toolbar, clicar no link ou qualquer outra coisa, mas geralmente ele fica bem parado. Tudo bem? Ok? Vocês conseguem ver isso em cada um dos programas de vocês? Vocês conseguem ver na lista de vocês? Alguém não consegue ver? Você consegue pensar no programa que você separa esses dois pedaços? Consegue fazer isso? Tudo bem? A gente vai usar aqui com o Mac nosso, certo? Normalmente tempo de CPU. Que é esse tempo? A gente está avaliando o processador, certo? Então, toda vez que a gente pensar no programa, a gente quer pensar no programa que é o jogo do Samuel depois que ele carregou o menu e ele jogou direto. Tudo bem? Ou que é o browser do Murilo, que é o browser do Murilo, sendo que só naquele instante você tem que renderizar. Talvez eu não queira exatamente o browser, eu queira o trecho de código dele que desenha na tela. Tudo bem? É esse tipo de coisa que a gente quer fazer, certo? Bom, e aí nós temos uma coisa bem importante. Seu sistema roda múltiplos processos. Então, quando eu falo tempo de CPU, se o seu computador está fazendo muitas coisas, eu estou preocupado com o tempo de CPU só para rodar aquela tarefa. Então, se eu troquei de tarefa ali, porque está rodando o sistema nacional fez essa troca, eu desconto aquele tempo e só levo em conta esse tempo de CPU. Essa é a nossa intenção. Mas, como nem tudo é perfeito, nós temos uma coisa importante a falar sobre isso. Vamos pegar o computador da Yu. O computador dela tem 2 cores. A gente vai pegar o jogo do Samuel, certo? Vamos supor um jogo super agitado e um jogo que gasta todos os cores que eu tiver disponível. Tudo bem? E aí o Samuel jogou incríveis 2 horas essa semana. Qual é o meu tempo de CPU? Tudo bem, incríveis 2 horas da hora do almoço até agora. Hein? Qual é o meu tempo de CPU? Ele jogou 2 horas desse jogo. E o jogo dele usa todas as CPUs que você tiver no seu computador. Vamos lá. A primeira coisa é que o Samuel jogou 2 horas. Vamos lembrar isso. Qual o tempo real, real time? Tempo elapsed time, tempo que passou, tempo decorrido, tempo de relógio lá da parede. Quanto tempo ele jogou? 2 horas. Então, o real time não vai ter dúvida para vocês, não é verdade? Não tem muita dúvida. Agora, o segundo tempo, user time. Lembra que a gente começou a discutir aqui no programa? Se a gente tirar o tempo do menu, ele está processando o tempo inteiro, não está? Quanto tempo eu tenho 2 CPUs? Quanto tempo ele gastou nessa CPU? 2 horas. Ele está usando as 2 CPUs o tempo inteiro, certo? A gente supôs isso, ok? Então ele gastou 2 horas nessa. Quanto tempo ele gastou nessa daqui? Quanto tempo ele gastou no total? 4 horas. Olha que legal. Então, o user time, o tempo de CPU, ele jogou 4 horas, mas o computador... Ele jogou 2 horas, mas o computador jogou 4 por ele. Olha que legal. Certo? O que acontece? Esse é um dos problemas do tempo de CPU. Ele parece muito interessante para a gente, mas se nós pensarmos em aplicações que são paralelas ou que usam imagem em core, ele pode não nos dar exatamente a noção de quanto tempo ele gasta. Se a gente pegasse o tempo de CPU, olhasse para o Samuel, poxa, Samuel, você jogou hoje 13 horas no dia, parece que você jogou 26 horas no dia, quer dizer, mais do que o tempo do dia. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando o aplicativo é paralelo para olhar um pouco melhor. A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Certo? Só estou chamando a atenção nesse momento. Para boa parte desse curso, até o final do 6º capítulo, a gente vai trabalhar com aplicações single thread, então a gente não vai ter esse problema. No último capítulo a gente passa para paralelismo, aí volta a aparecer. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores? Não? Ok, então vamos voltar, vamos avançar um pouquinho mais. Bom, frequência de clock, vocês já viram um pouco disso em circuitos lógicos, não? Lembra, a frequência do seu processador é quando ele faz cada uma das coisas. Eu só preciso mencionar uma coisa importante aqui para vocês, que talvez não seja tão intuitivo na cabeça de vocês. Quem vem primeiro? É a questão de ovo ou galinha do seu processador. Eu faço um processador para rodar 2 GHz, ou eu defino 2 GHz e vou rodar esse processador? Quer dizer, a frequência do processador está na especificação, ou o resultado daquele processador é que diz a frequência? É o resultado do seu projeto que diz a frequência que você vai trabalhar. Tá? Isso é bem importante, certo? Você não fala, roda nessa velocidade e de repente ele funciona.
Imagina aquela sua bicicleta, você vai falar, ok, anda 200 por hora. Não é assim, a coisa funciona ao contrário. Você tem algum limitante físico no processador que diz a frequência máxima que você vai operar, e ele diz a frequência máxima, você não precisa trabalhar nela, mas você não vai trabalhar com algo maior do que ela, você vai trabalhar com alguma coisa dela para baixo. Tudo bem? Então o projeto físico do seu processador é que diz a frequência que você vai operar. Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Ok. Bom, então vamos lá. O tempo de CPU. A gente vai quebrar isso aqui em alguns pedaços e eu vou pular um pouquinho disso aqui e vou tentar fazer isso aqui de uma forma um pouco diferente para vocês. O tempo de CPU, quer dizer, o tempo que você gasta no processador, a gente já chegou num tempo, não é verdade? A gente consegue comparar e ter algumas medidas do seu processador para levar em consideração? Vamos lá. A gente quer saber quanto tempo um programa gasta na CPU. Ok? Se eu colocar a frequência aqui, o que vai faltar? Oi? Número de operações. A frequência vezes o número de operações, isso é suficiente? Por operação a gente vai chamar de instruções, tudo bem? Ok? Então se eu pegar a frequência do meu processador, certo? Ao invés de gigahertz, eu vou colocar aqui, ó, certo? Isso aqui é a mesma coisa que gigahertz, tudo bem? A gente quer tempo em segundo. E aí, seu nome mesmo? Diego. Diego falou operações. Eu vou falar aqui, então, isso aqui é um 5, tá? Então eu vou falar aqui, ó, o número de instruções. Isso aqui dá tempo? Hein? O que falta? Lembra que a gente falou que a gente precisa trabalhar com tempo? Vocês concordam que essa aqui não é uma fórmula de tempo ainda? O que falta? Oi? Falta segundo ao quadrado, isso. A gente vai fazer, na realidade, alguma coisa que tem que envolver segundo ao quadrado. Ok. Ou pode ser segundo vezes segundo. Oi? Instruções por clock. Eu vou diminuir esse número de instruções só para n, tá? Só para ficar mais fácil. Tudo bem? Número de instruções que eu executei vezes o quê? Instruções por clock. O que é o clock? Hein? Clock é frequência, né? Legal. Então a gente vai ter aqui 1 sobre S aqui em cima. Opa, já apareceu um S lá em cima. Mas ainda está faltando alguma coisa. O que a gente tem falado? Olha bem, a gente tem lá alguma coisa assim. 2,5 GHz. Na verdade aqui está faltando giga, né? Bom, está faltando aqui. Está faltando 1 giga, né? Eu falei 2,5 GHz e eu desci só o hertz para baixo. Ok? E aí eu tenho um número de instruções que eu vou executar. Depois eu tenho um número de instruções que eu faço pela frequência. Oi? Opa, desculpa, o giga é em cima, né? E aí, o que falta mais, gente? Como é que a gente chega nesse cara? Hein? Tempo total que a gente passou? Certo? Tempo total que a gente passou. Então eu vou multiplicar isso aqui por um outro t. Vai entrar um outro t aqui. E aí? O que está faltando, gente? Não está dando certo. Oi? Tempo por cada instrução. É a instrução pela frequência, né? Não é isso? Não. Vamos lá. Vocês entenderam a ideia que eu quero chegar nessa fórmula? Essa daqui não está muito boa. Eu preciso saber qual o tempo da minha CPU, quanto tempo eu gastei rodando um programa naquele processador, e a gente tem que começar com a frequência. A nossa intenção toda, só apagar aqui, porque a gente não chegou no lugar correto, a nossa intenção era começar 2,5 GHz.
E a gente tem que multiplicar por mais coisas. Tudo bem? Eu sei a frequência do meu processador. O que mais que eu sei? E aí vocês têm que completar. Vamos lá? 1 minuto para vocês completarem com a pessoa que está do seu lado agora. Ok? Vamos tentar montar uma fórmula. Você começa com a frequência. O que mais que você sabe sobre um programa? O que mais que você sabe sobre o processador? Como você consegue montar essa sequência ali? Tentar facilitar para vocês, talvez valha mais a pena vocês começarem por esse aqui e depois pegar. Pensa o seguinte, quantos segundos eu gasto por programa? O número de segundos que eu gastei por programa equivale ao quê? Tenta começar por essa aqui e ver se vocês conseguem andar um pouco. Talvez seja mais fácil para depois voltar a frequência, é fácil de colocar depois. Tá? Não sobre gigahertz, vezes o número de instruções que eu fez. Supondo que cada instrução está igual, ou não. Dá mais detalhes. Certo? Segundos por programa significa o nosso tempo de CPU. É quantos segundos eu gastei para executar um programa. Então a gente quer pegar aqui, olha. Seu nome mesmo, é? Seu. Daniel. Não, foi você que falou, né? Seu nome? Pedro. O Pedro falou aqui que a gente pode pegar então o número de instruções para o programa, certo? E multiplicar pela frequência. Isso? Instruções por programa. E ele quer multiplicar pela frequência. 1 sobre a frequência. Ok? Vai aparecer um segundo lá, não vai aparecer? Ok? E aí? É suficiente? O problema disso é que a gente tem instruções diferentes. Elas gastam tempo diferente. Pode pegar a média, legal. Então pode pegar a média, né? Olha que legal. Posso pegar a média. Qual é essa média minha? Certo? Quantos ciclos eu gasto em média por instrução? Quanto tempo eu gasto em média por instrução? A gente pode pegar isso, realmente, Pedro. A gente pode pegar isso. Então deixa eu colocar uma variável que talvez ajude vocês aqui. CPI, ciclos por instrução. Isso aqui é uma variável que a gente vai usar na hora de avaliar nosso programa. A gente pode trabalhar com CPI médio por enquanto, igual sugeriu o Pedro, depois a gente pode variá-lo. Mas lembra que eu falei que eu vou tentar uniformizar primeiro, depois a gente vai variar? Então a gente vai ter o CPI, número de ciclos por instrução. Ok? Quantos ciclos eu gastei por cada uma das instruções? Ok? E aí? Ajuda? Como é que a gente completa então? Explica, Pedro. Multiplica aqui pelo CPI. Ciclos por instrução. E aí, o que a gente faz? Tudo bem? Chegaram na equação? Não? Ou sim? Seu nome é atrás? Vitor? É isso aqui? Imagina o seguinte, quanto tempo eu gasto por uma instrução? CPI? Gasto esse número de ciclos, certo? Mas eu não quero a conta de ciclos, eu quero a conta pelo período. Quanto tempo eu gasto em ciclos? Um ciclo é dentro da frequência. Né? Então aqui eu tenho, se essa instrução gasta 10 ciclos, certo? E um ciclo é, por exemplo, 1 nanosegundo, eu vou gastar 10 nanosegundos. Tudo bem? Para executar uma instrução. E aí eu tenho um programa. E eu tenho o número de instruções que eu tenho no programa. Se eu tenho 1 milhão de instruções, eu multiplico esse 1 milhão vezes o meu 10 nanosegundos.
Tudo bem? Deu tempo do nosso programa? Ou não? Concordam comigo? Então, o que estava faltando para vocês, na realidade, era condensar uma medida. Certo? Condensar uma medida. O que aconteceu? Provavelmente na cabeça de vocês não chegaram a relacionar o fato de que eu posso tirar uma média das instruções do meu programa e saber o tempo médio de uma instrução. Por que isso não caiu muito direto para vocês? Porque as instruções gastam um tempo muito diferente entre um e outro. E se elas gastam um tempo muito diferente entre um e outro, e você roda programas diferentes, essa média é diferente de acordo com o programa. Tudo bem para vocês? Se eu vario o programa, eu estou variando essa média por programa. Mas aí é que, lembra que eu falei para vocês, logo um pouco mais cedo, para vocês escolherem os programas significativos para vocês? Lembra? Vocês escolheram 3, 4, 5, 6 programas? Então o que a gente faz na hora de avaliar é que a gente pega o número médio de ciclos por instrução desse pacote de programas que vocês escolheram. E aí eu vou escolher então, vou ver quanto tempo o meu computador gastou para rodar os programas que vocês escolheram, e com isso eu vou saber qual é o computador mais rápido. Faz sentido? Hein? Sim ou não? André? Tudo bem? Ok, Rafael? Ok? Ok? Então o que a gente faz? A gente pega o número de ciclos que eu vou gastar por instrução, provavelmente numa média, e aí eu faço a conta toda baseada nesse número de ciclos. Ah, e se eu quiser um pouco mais de detalhes, se eu quiser separar as instruções? Na verdade, o ciclo de instruções é uma média. Então, você pode transformar esse cara em alguma média ponderada de acordo com o peso das instruções e levar isso direto para a equação de cima. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco isso. Então, você pode transformar esse cara numa média ponderada e explodir isso enquanto você quer. Não tem uma instrução que gasta, sei lá, 10 ciclos, outra que gasta 2 ciclos, outra que gasta 1 ciclo, certo? E eu gasto mais dessa instrução, menos da outra. Você faz uma média ponderada. E aí você chega no CPI e você substitui o CPI direto ali. Ou você detalha de acordo com o que você quiser. Certo? Assim, nós conseguimos medir o tempo de um programa. Certo? Então, nós temos o seguinte. O tempo de CPU é o número de ciclos de CPU vezes o CPU clock cycle. Certo? O tempo do clock. E aí, a gente pode melhorar o desempenho de um programa, só para poder fechar esse slide antes de ir para o próximo, diminuindo o número de ciclos, certo? Aumentando a frequência, certo? Ou alguma coisa que troca uma pela outra. Por exemplo, colocar menos instruções. Mesmo que eu aumente o tempo que eu gasto por cada uma, eu posso usar menos instruções. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o CPI, certo? É esse componente aqui. Certo? O número de ciclos de clock que eu gasto é a minha contagem de instruções multiplicada pelo número de ciclos que eu tenho médio por instrução. Esse é o número de clocks que eu tenho no total. Eu pego isso aí e uso a frequência para poder calcular diretamente o tempo que a gente vai ter. Certo? E aí nós temos uma coisa importante sobre isso. Como que a gente conta o número de instruções para um programa? Como que você consegue saber o número de instruções de um programa? Olha, você pega um programa, vê o caminho que ele vai executar e tenta contar as instruções. Hoje em dia, processadores modernos têm inclusive contadores para você. Então, ele sabe te dizer, você executou 3 bilhões de instruções. Ele consegue contar isso para você. Isso não é tão difícil para você. Certo? Qual o tempo médio que eu gastei em cada uma delas? Isso já é um pouco mais chato. Como é que você faz? Você faz ao ponto contrário. Você descobre o tempo total e calcula o tempo médio dessas instruções. Tá? Okay? Então você faz a conta total, inversa, e aí você tem a média que você teve para essas instruções. Certo? E aí, justamente por isso que a gente tem o CPI médio. Certo? O CPI médio. E ele é determinado para cada processador seu. Uma outra propriedade interessante é que se eu pegar um processador diferente, se eu pegar o processador de um de vocês aqui na sala, comparando com o modelo de um outro processador aqui na sala, o CPI médio dele vai ser diferente no mesmo programa. Ok? O número de ciclos por instrução médio vai ser diferente de um processador para o outro. Então, CPI pode medir desempenho? É isso? Você consegue medir desempenho com CPI? Seu nome é atrás? Hein?
Eduardo? Eduardo falou que não consigo medir desempenho pelo CPI. Por quê? Não é tempo, exatamente. CPI não é tempo. Eu não posso medir desempenho pelo CPI. O que eu preciso fazer para medir desempenho pelo CPI? Aplicar o CPI naquela fórmula que a gente pegou antes. Eu tenho que multiplicar por mais coisas. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. Tem uma frase bem interessante falando sobre programas mais rápidos. Velocidade de programa. Fazer um programa com o outro. Certo? Eu gosto de falar muito para os meus alunos. Preocupe-se primeiro com a corretude. Certo? Faça o programa que está correto primeiro. Depois você vai se preocupar com a velocidade. Porque se você se preocupa com a velocidade primeiro, eu faço um programa tão errado quanto o seu, tem infinitamente mais rápido. Para quem sabe programar em C, esse programa é errado e chave está fechado. Isso é errado. Vai ser muito mais rápido. Ok? Então, preocupe-se com a corretude. Por outro lado, depois que você definiu que algo está correto, você pode chegar à conclusão de que um pedaço dele não é necessário. Certo? Então, você tem aquele processador que você vai rodar que tem um determinado CPI médio para aquele processador, ou para aquele pacote, processador programa. E aí você decide tirar um trecho de código bem grande, não tem um resultado igual. O que aconteceu? Você reduziu o número de instruções que vai ser necessário. Observa que, do ponto de vista do programa, certo? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porque você descobriu que aquele pedaço não é necessário. Certo? Então, o programa ficou mais rápido. Tudo bem? Não ficou mais rápido? Mas o CPI não mesmo? Não mesmo? E aí, o que acontece? Você tem o mesmo CPI e tem um programa que é mais rápido que o outro. Então, o CPI não é medida de desempenho direto. Tudo bem? Ok? Estou insistindo muito na mesma tecla? Certo? Então, vamos lá. CPI ele é determinado, então, pela implementação de hardware. Certo? E se você tiver combinações diferentes de instruções, o CPI médio vai ter valores diferentes. Ok? Aqui tem um exemplo de conta com CPI, mas deixa eu fazê-lo daqui para frente primeiro. Certo? Se você tiver instruções diferentes e você vai ter números de ciclos diferentes, a ideia geral é que você vai pegar o CPI por instrução, quantos ciclos eu gasto para aquela instrução específica, para a instrução A, e eu multiplico pela contagem dessa instrução, e com isso eu consigo saber o número de ciclos geral. Com isso, eu posso calcular o CPI médio também e fazer exatamente a mesma conta. E aí a gente tem um exemplo super legal aqui, que a gente pode pensar o CPI não só do ponto de vista de velocidade do seu programa, mas também na forma que você cria o seu programa. Imagina o seguinte agora, que você tem um programa, uma sequência de código, e que você precisa de instruções da categoria A, B e C. O que são instruções de categoria diferente? Lembra que eu falei que a memória é muito lenta agora há pouco? Lembram disso? Qual a relação de velocidade da memória para o seu processador mesmo? Na ordem de uns 200, né? 50 era você com o avião, ok? Tudo bem? Então, a memória tem uma relação de 200. Então, uma instrução de acesso à memória, ela vai ter um CPI alto. Muitos ciclos para executar uma instrução que faz acesso à memória, concorda comigo? No geral, ele vai ter um CPI médio alto. Agora, uma outra instrução que é bem rápida, por exemplo, a instrução de soma. Então, ela vai executar mais rápido que a outra. E assim eu posso ter 3 categorias. A gente coloca uma outra categoria aí no meio do caminho, uma multiplicação, uma instrução de ponto flutuante, por exemplo. Tudo bem? E aí nós temos o seguinte, nós temos sequências de instruções, certo? Instruções da classe A gastam um ciclo, instruções da classe B têm CPI de 2, instruções da classe C têm CPI de 3. Tudo bem para vocês? E aí a gente quer agora fazer uma diferença. Eu tenho uma sequência de instruções, a sequência 1 e a sequência 2, e dessas sequências, certo? Eu tenho uma combinação diferente de instruções. E aí a gente pode fazer e perguntar para vocês, se você fosse o projetista do compilador, o que você faria? O que você escolheria como total? E aí nós temos a sequência 1, que vai ter 5 instruções no total. A sequência 2 tem 6 instruções no total. Só que na sequência 1, o CPI médio é 2. E na sequência 2, o CPI médio é 1,5. Qual computador é mais rápido? Qual sequência de código é mais rápida? Oi? Onde a gente vai tirar o parâmetro, só relembrando, eu não estou nem preocupado com o número de instruções, nem preocupado com o CPI, eu estou preocupado com o número
de ciclos de clock, já que o processador é o mesmo. Então ele está querendo escolher o que tem 9 ciclos de clock. Tudo bem para vocês? Sim ou não? A gente faz uma conta, acha um número e esse número não serve para a gente usar, né? Coisa estranha, né? Okay? É só para mostrar para vocês que o CPI maior ou menor vai depender do número de instruções também para montar a sua velocidade. E aí, eu queria botar vocês para fazerem uma outra atividade. Vamos fazer sozinho de novo. Vocês vão depois terminar de fazer sozinho. Vocês trabalham. Essa daqui eu preciso escrever um pouco para vocês terem a ideia. A gente tem 2 processadores no nosso exercício, certo? Uma vez quase me mataram por causa dessa questão, então, pelo menos agora eu falo ela bem de início, assim, bem me mata. Você tem 2 processadores, o processador A e o processador B, certo? Esses 2 processadores, vocês sabem o que é um número de pontos flutuantes? Float, double, C? Tudo bem? Não sei se vocês, vocês provavelmente não souberam, a Intel, quando ela desenvolveu o Pentium Pro, ela teve um problema na unidade de ponto flutuante do Pentium Pro. Basicamente, ele fazia a conta errada, certo? Como é que se resolve um problema desse? Oi? Manda ele, devolve para a Intel e volta. A Intel gastou muito dinheiro com isso, mas se você quiser resolver nesse processador, o que você faz? Você tenta escrever as instruções de ponto flutuante, que cria uma rotina que faz a operação de ponto flutuante usando instruções que não são de ponto flutuante. Você sabe escrever um programa que faça a multiplicação de 2 números? Você bota asterisco, certo? Aí se eu falar para você, não pode usar asterisco, faça a multiplicação agora. Você vai descobrir um algoritmo que faça a multiplicação e vai aplicar esse algoritmo só. Tudo bem? Um algoritmo bem simples para fazer a multiplicação faz um for de um número de vezes, vai acumulando, vai somando o cara lá. Tudo bem? Só para dar uma ideia que é possível fazer. Ok com vocês? Então tá bom. O que nós temos aqui? Nós temos que o processador A ele tem ponto flutuante. E o processador B não tem. Não tem unidade de ponto flutuante. Tudo bem? São 2 processadores distintos. Se a gente falou isso, que existe uma rotina que emula cada operação de ponto flutuante, eu vou ter que usar essa rotina em todos os programas do processador B e vou ter que usar essa rotina, não vou usar essa rotina nos processadores do programa A. Ok para vocês? Agora nós temos o seguinte. No resto, os computadores são iguais. Em todo o resto, esses computadores são iguais, exceto pela unidade de ponto flutuante. Então, instruções de inteiros. Vamos pensar assim, ó. Instruções que não são de ponto flutuante, certo? Toda instrução que não é de ponto flutuante tem CPI igual a 1. Tudo bem? As instruções de ponto flutuante são um pouco mais elaboradas. Eu vou dividir em 2 categorias. A gente vai ter instruções simples e instruções complexas de ponto flutuante. Tá? Instruções simples. Instruções complexas. Tem CPI 40. Tudo bem? Ok para vocês? Mas eu não falei para vocês ainda uma outra coisa importante. Visto que esse cara aqui não tem ponto flutuante, certo? Se esse cara não tem ponto flutuante, ele ainda assim vai ter que executar instruções simples e instruções complexas, não é? Ou melhor, meu código precisa dessas instruções. Então, uma instrução simples de ponto flutuante pode ser executada como 20 instruções de inteiro, não ponto flutuante. Ok? Então, uma rotina simples, se a gente pegar aqui, essa rotina simples, ela abriria as chaves, fecharia as chaves, e ela teria 20 instruções aqui. Enquanto a complexa, ela teria 60 instruções. Tudo bem? Ok? Entenderam a diferença aqui? Entenderam isso? A minha primeira pergunta para vocês é: qual o CPI da máquina B? Anota aí. Minha primeira pergunta.
Depois eu vou querer o CPI da máquina A, mas começa pela B. Se quiser fazer pergunta, pode fazer também, tá? Às vezes precisa de pergunta, tá? Depende do número de instruções. Depende do número de instruções, é isso? O B? Vamos lá. O B tem... Qual tipo de instruções que a máquina B tem? Só as instruções têm ponto de quanto, né? É isso? Qual o CPI de uma instrução que não tem ponto de quanto? Qual o CPI da máquina B? Ok? Tudo bem? Essa parte aí? Está faltando dados para calcular o da A. Está faltando dados para calcular o da A. Por isso que eu pedi só o da B. Vocês concordam comigo? Na verdade, está escrito na primeira linha de texto. Quando você não tiver ponto flutuante, o CPI é igual a 1. Tá bom. Todas essas instruções, olha bem, quando aparece uma instrução simples lá, eu não rodo a instrução simples, eu rodo 20 dessas. Qual o CPI de cada uma dessas 20? 1. Então eu somo 20 no numerador e 20 no denominador. Tudo bem para vocês? Ok? Então feito. Máquina B, CPI igual a 1. E da máquina A? Da máquina A está faltando, tá? Então da máquina A a gente está faltando dado. O que eu preciso fazer? Eu tenho 3 categorias de instruções, certo? Eu vou colocar aqui, ó, X, Y e Z. Certo? Eu tenho 3 categorias de instruções. Vamos colocar aqui, ó, 80% X, 10% Y e 10% Z. Tudo bem? Ok para vocês? Qual o CPI da máquina A? Espero que dê uma conta exata para vocês. A outra coisa importante aqui, exceto nos números que eu chuto aqui no quadro, certo? Na prova de vocês não aparece nada como pi, e ou qualquer uma dessas coisas, certo? Se aparecer um número super quebrado, é sinal que você está fazendo a conta muito errada. Com força, tá? Você não vai ter uma prova escrita pi vezes mais rápido que o outro. Não vai acontecer isso. Nenhuma variação tão grande dessa. Mas aqui talvez eu coloquei esse número aqui agora na cabeça, certo? Então, esse número aqui pode ser diferente. Exatamente, 80% das instruções não são de ponto flutuante. 80% do tempo, 80% das instruções. Tá? Isso, exatamente. Tudo bem? Conferindo com a pessoa do lado? Calma aí, eu acho que tem alguma coisa que eles escrevem. Que horas que você costuma acordar? Eu entendi só que você
Vamos lá, pessoal. Qual foi o CPI da máquina A? 5.8. Alguém deu um número diferente? Quanto deu o seu? 5.8? Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem 0,8 vezes 1, mais 0,1 vezes 10, mais 0,1 vezes 40, né? Então a gente está pegando aqui 0,8 mais 1 mais 4 igual a 5,8. Tudo bem? Ok para vocês? Qual dos dois computadores roda mais rápido o programa? Oi? Qual o mais rápido? Qual o mais rápido e qual o mais rápido? O A é mais rápido. Dá para intuir pelos números lá, mas qual o mais rápido ele é? Então, a proporção já está aqui, olha, depende do programa. Lucas, depende do programa, mas eu já defini a proporção de instruções dele aqui. Então, é um programa com essa proporção. Agora você já tem características do programa. Certo? Observe uma coisa importante aqui, olha. Eu não falei para vocês, nenhuma dessas medidas nossas está ganhando tempo, tá vendo? Não virou tempo. Por que eu estou deixando vocês calcularem qual é mais rápido aqui? Oi? Transformar em tempo é multiplicar pelo número de instruções, né? É o N, mas é o mesmo N para todos. Ou não? Não, o mesmo N para dois caras ali não. Mas você tem uma coisa que dá esse número, não é? Você sabe converter. Então você tem um fator que multiplica os dois lados. Certo? Ok? Então você consegue transformar esse cara em tempo. Tá bom? Então a gente está falando de tempo. A gente está rodando dois processadores distintos, mas eles têm as mesmas instruções. Se eles têm as mesmas instruções, a gente tem uma combinação que está um pouco diferente, falta instrução de um para o outro, mas eles estão rodando a priori na mesma frequência. Se eu mudar essa frequência, a coisa muda de história. Certo? Eu não falei frequência, a gente está supondo a mesma frequência, e aí a gente consegue igualar o tempo. Embora eu não tenha falado a frequência para vocês, tá mesmo? Tudo bem? Oi? É o mesmo programa. Eu vou rodar o mesmo programa. Eles vão ter o mesmo número de instruções? Não vão ter o mesmo número de instruções. Por que eles não vão ter o mesmo número de instruções? Uma instrução da categoria Y equivale a 20 instruções do lado de lá. Como? Realmente, o que acontece é o seguinte: tudo daqui, observe o seguinte, se eu tiver uma instrução do tipo Y, no processador A, ela gasta 10 ciclos. No processador B, ela gasta 20 ciclos. Certo? Se eu tiver uma instrução do tipo Z, no processador A, ela gasta 40 ciclos. No processador B, ela não existe e eu preciso rodar 60 de um ciclo. Então, eu vou gastar 60 ciclos. Tudo bem? Então, realmente, seu nome? Daniel? Foi Daniel ou foi o Pedro? Foi o Pedro que falou? Foi Daniel, né? Certo? Aqui, nesse caso, tudo do B vai rodar mais devagar do que no A. Ok, essa parte a gente já sabe. Agora, quão mais devagar para um programa com essa proporção? Você faz a conta primeiro, anota no papel para dar tempo do seu colega fazer também. Conversa com o cara do lado, compara se o seu número está com ele até a testa na casa principal. E aí depois a gente vai fechar.
Como é que a gente faz esse cara agora? Calcula o número de instruções. Ou calcula o tempo. Finalmente a gente calcula o tempo agora, por exemplo. Calcula o número de instruções e multiplica pelo CPI de cada máquina. Qual o CPI da máquina B? 1. Da máquina A, 5.8. Quantas instruções tem a máquina A? Então a máquina A tem N vezes 5.8. Tudo bem? Se a máquina A tem N vezes 5.8, a máquina B tem quantas instruções? A máquina A tem N instruções. A máquina B tem quantas instruções? Bom, vamos lá. A gente tem 3 categorias, né? Categoria X vão ter 0,8 N instruções. Categoria Y vão ter 0,1 vezes N vezes 20, né? Tudo bem? Categoria Z vão ter quantas instruções? 0,1 vezes N vezes 60. Quanto dá isso aqui? 0,8 mais 0, mais 2 mais 6. 8,8 N. Certo? Esse é o número aqui. Tudo bem? Vezes o CPI, que é 1, né? Tem que lembrar que o CPI é 1. Não é verdade? Então a gente já tem uma relação aqui em ciclos. O programa no computador A ele vai gastar 5.8 vezes N ciclos. No programa B, no computador B, ele vai gastar 8.8 vezes N ciclos. Quanto dá de diferença? Falou 8%? Dá mais que isso, não dá? Certo? Lembrando, como é que a gente faz a fórmula lá de desempenho? Lembra que a gente falou de comparação? O que a gente faz? O desempenho do computador A em relação ao B é igual ao quê? É igual ao quê? Performance do A sobre a performance do B é igual a 1 sobre o tempo do A dividido por 1 sobre o tempo do B. Isso quer dizer que é o tempo do B sobre o tempo do A. Que é alguma coisa como 8,8 dividido por 5,8. Quanto dá essa conta? Oi? 1.5. Então o computador A é 1.5 vezes mais rápido que o computador B. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Intuitivamente não tem muita diferença entre você dividir um pelo outro ou o outro pelo 1. Certo? Mas se eu não convencionar, a gente não vai fazer a mesma coisa. Ok? Então o que a gente faz? Escreve, eu quero a performance do A pelo do B. Ok? O desempenho do A pelo do B. É 1 sobre o tempo, inverte os tempos e divide. Tá? Porque aí você consegue fazer a relação correta. Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Sabem tudo de desempenho? Tem? Não? Por que não? Agora você já sabe. Certo? Só para completar aqui. Então, só para resumir. Então, nós temos o tempo de CPU nosso, é o número de instruções por programa, multiplicado pelo número de ciclos de clock por instrução, multiplicado pelo número de segundos por ciclos de clock. Se a gente pegar o algoritmo, a gente afeta o número de instruções, contagem de instruções, e o CPI. Certo? Você pode mudar o algoritmo e afetar essas duas coisas. Ok? Se você mexer na linguagem de programação, ele também afeta o número de instruções e o CPI. O compilador afeta o número de instruções e o CPI. E o Instruction Set Architecture, quer dizer, o conjunto de instruções do seu processador, afeta a contagem de instruções, o CPI, certo? E o tempo total por ciclo. Okay? Então, cada um desses aqui afeta o seu resultado. Ok? Dúvidas, perguntas, pessoal? Hein? Na verdade, ele possivelmente afeta o CPI. Porque o CPI, a gente está falando de CPI médio.
Imagina o seguinte. Lembra que a gente teve aquelas duas opções aqui de compiladores? Deixa eu voltar aqui, olha. A gente falou que eu tenho dois compiladores e eles escolhem entre duas sequências de código diferentes. Certo? Mas isso aí pode não ser um compilador, isso pode ser um algoritmo que você definiu. Um bubble sort, um quicksort, alguma coisa assim. Então o que nós temos nesse caso? Duas sequências de instruções diferentes. Duas sequências diferentes levaram a CPIs diferentes, CPIs médios. Porque CPI é o número de ciclos que você gastou dividido pelas instruções que você tem. Ok? Então a gente tem esse cara sendo olhado por esse ângulo. Ok? Mais uma outra coisa para falar com vocês. Nós temos um outro ponto muito importante para vocês. A gente definiu aqui um benchmark para vocês. O que era um benchmark? Cada um definiu um conjunto de programas. Eles escreveram no papel um conjunto de programas. Mas concorda que se eu pegar a lista de programas do Lucas e tentar comprar um computador para o Pedro com a lista de programas do Lucas, esse negócio não vai funcionar muito bem. Ele pode não ficar muito feliz. Aí eu pego a lista do Pedro e faço para o Samuel. E vou colocando pela sala. Quer dizer, todo mundo me entrega a lista, eu compro um computador de cada um, mas distribuo o computador do jeito que eu quiser. Não vai funcionar muito bem. Certo? E para isso surgiram padronizações. O benchmark é um conjunto de programas. Nada mais é do que um conjunto de programas. E a gente vai ver, existe um benchmark grande, conhecido como SPEC. SPEC é uma entidade, ela define, na verdade, um monte de benchmarks para várias coisas. Tem SPEC web, SPEC. A gente está falando aqui do SPEC CPU. É um benchmark para medir o desempenho da CPU. A ideia é que eles têm um pacotão de programas, você roda. Gastou 200 segundos nesse computador. Aí você vai no roda no outro computador, gastou 100 segundos. Esse computador gastou 100, é mais rápido que o outro, gastou 100. Então, o benchmark é simplesmente uma sequência de programas, ou uma sequência de tarefas, ou uma sequência de atividades que você vai fazer, para poder avaliar. Para você conseguir avaliar o desempenho dos processadores. Certo? E a ideia do SPEC é que ele foi criado para parecer um workload típico, certo? Não é o típico do Lucas, não é o típico do Samuel, certo? Não é o típico do Eduardo, mas ele é o típico de um conjunto de pessoas, ok? Então foi criado um benchmark típico, essa é a ideia geral do SPEC. E com esse benchmark típico você avalia vários computadores. E aí tem uma outra coisa muito importante, que o SPEC usa média geométrica. Certo? Aí entra um fator muito interessante para vocês. Em arquitetura de computadores a gente usa em praticamente todos os lugares média geométrica. A gente não gosta muito de média aritmética. Por que a gente não vai usar média aritmética na maior parte das vezes? Porque na maior parte das vezes nós trabalharemos com razões. Se você dividir um número por outro e fizer medidas relativas, certo? Na hora de tirar a média, você fizer a média aritmética, a ordem com que você fez as razões, o número base de cada razão, vai influenciar o resultado da sua média aritmética no final. Na média geométrica, não. Então, vocês vão encontrar muitas das vezes média geométrica no lugar de média aritmética. Certo? A ideia, só para dar uma intuição para vocês, imagina que você vai ao supermercado e você decidiu comprar, no supermercado, você decidiu comprar uma máquina de lavar roupa que está com 20% de desconto e também decidiu comprar um pacote de biscoito que está com 50% de desconto. Você pega o pacote de biscoito, pega a máquina de lavar roupa, bota um debaixo de cada braço, certo? Vai para o caixa e pede 50 mais 20, 70 dividido por 2, 35% de desconto no final. Olha que legal. Pede 35% de desconto no final da sua conta. Qual é o problema disso aí? Oi? Eles não têm o mesmo preço. Na verdade, o desconto é uma razão. Era o preço antigo sobre o preço novo de cada um. E você calculou duas razões distintas. E você não pode tirar a média aritmética dela. A mesma intuição que traz isso está aqui e você também não pode fazer isso no seu programa. Então, por exemplo, se você tem um programa no SPEC e você calcula o tempo que você gastou nesse programa em relação ao tempo que você gastou num outro programa base, você fez uma razão. Pode ser o tempo, o desempenho seu desse lado. E a mesma coisa você vai fazer com outro computador. E a mesma coisa você vai fazer com outro programa. Só que cada um é uma razão diferente. Você não pode tirar a média aritmética dessas razões. Você vai ter que tirar uma média que faz um pouco mais sentido para razões, que é a média geométrica. Tudo bem? Ok?
E aí, só para dar uma noção para vocês de funcionamento, ou um pouco de ideia disso, ele mostra mais detalhes. Essa tabela aqui fica difícil de vocês lerem, certo? Mas ele mostra as medidas do spec para de vários dos programas do spec para um processador, que é a AMD Opteron X4 2356, certo? E aí ele tem nessa coluna aqui a medida dele e depois ele tira a média geométrica e chega no resultado final. Mas a ideia geral dele é, você vai pegar o tempo de execução, aí você tem o tempo de referência aqui, certo? E você faz a conta dele, certo? E aí você vai fazendo a conta em cada um desses casos. Por exemplo, esse exemplo aqui, o tempo de referência do computador inicial gastava 6,9 segundos. O meu computador passou a gastar, esse computador em cima, 1,143. Então você sabe que ele tem tempo 6 aqui de referência. Ele fez a conta, deu 6 ali de referência, certo? E para cada um dos programas você faz isso, certo? Considerando que todos eles têm o mesmo peso, o que você faz? Tira a média geométrica, estão todos lá prontos para você, certo? Essa é a ideia de benchmark. Então, para cada programa de vocês, para cada coisa que vocês escolheram, para cada atividade que vocês escolheram aqui mais cedo nessa aula, você poderia consolidar uma medida de tempo, certo? Você poderia consolidar e tentar medir algum tempo referente àquilo. É um pouco estranho, por exemplo, no caso do Samuel, que ele falou, por exemplo, pode ter um jogo, certo? Tendo um jogo lá, é meio estranho porque você tem que jogar igual duas vezes, certo? Então a gente tenta pegar programas que não sofrem esse tipo de influência. Imagina, você tem que jogar duas vezes igual, uma vez nesse computador, outra vez nesse computador. E mais, né? O jogo ainda tem questão de esperar a resposta. É um pouco parecido, por exemplo, com o e-mail, que eu dei o exemplo do Brian aqui mais cedo. Se ele vai gastar um tempo lendo e-mail, 20 e-mails, ele vai gastar muito mais tempo dele do que tempo do computador. Imagina, um e-mail de 20 linhas. Você provavelmente gasta mais tempo lendo as 20 linhas do que apertando a próxima mensagem e ele carregando a próxima mensagem. Certo? Então, a gente não quer esse tipo de coisa. A gente quer tempo de CPU. Então, a gente vai medir para cada uma dessas coisas tempo de CPU. Então, nós temos, por exemplo, um aplicativo aqui que faz parsing de XML. Se você tem um browser está fazendo parsing de HTML, esse aqui é parecido. XML faz um parsing parecido com HTML. Então, você tem uma coisa que é usada num browser, mas não é um browser como um todo. Ok? E da mesma forma, nós temos vários ali para cima. Nós temos uma engine de jogo, o Go lá. É um jogo, só que ele está jogando ele contra ele mesmo. Que aí você não tem problema de esperar a interação de um do outro, certo? Tem a parte de inteligência artificial, mas não tem essa outra parte de aguardar o usuário. E dessa forma a gente monta o benchmark. Ok? Tudo bem? Entenderam a ideia de benchmark? Ok? E aí, deixa eu só mostrar para vocês. Lembra que a gente falou da lei de Amdahl logo no início? Só para mostrar a fórmula para vocês, é nada diferente. Só para falar o seguinte, o tempo melhorado, quer dizer, o tempo seu que você consegue no sistema com a melhora, é relacionado ao tempo, a fração do tempo que você foi afetada, dividido pelo seu ganho naquela fração, somado com o tempo não afetado. Então, aquele exemplo que eu falei, se você tiver um pedaço com 80 segundos contra um pedaço de 100 segundos, você tem um teto de quanto você pode melhorar, certo? Que é relacionado a esse pedaço de 80 segundos seu. Não dá para você melhorar além daquele universo seu que está melhorando. Tudo bem? Isso é uma coisa mais geral, tá? Às vezes a gente fala, isso aqui é só arquitetura? Não, isso aqui tem várias coisas na sua vida que você vai encontrar isso também. Talvez você não chame de lei de Amdahl, mas ela está influenciando várias coisas da sua vida. Tudo bem? E aí tem um corolário interessante aqui. Faça o caso mais comum, mais rápido. Isso é muito comum em arquitetura. O que acontece mais? Eu vou fazer esse caso muito rápido. Depois eu penso nos outros, mas o caso que acontece mais eu vou fazer mais rápido. Certo? Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, pessoal? Última coisa para vocês, então. Certo? Existe uma outra medida de desempenho chamada de MIPS. Milhões de instruções por segundo. Certo? E aí você pode pensar, poxa, esse computador aqui executa 10 milhões de instruções por segundo, ou BIPs, 10 bilhões de instruções por segundo. Esse outro aqui executa 5 bilhões de instruções por segundo. Qual é mais rápido? Oi? Depende da instrução. Então, contagem de instruções, esse cara aqui é tempo? Não é.
Se ele não é tempo, ele não é uma medida de desempenho. Você consegue fazer esse cara virar tempo? Sim, você pode virar e falar o seguinte, olha, eu tenho 2 processadores aqui, eles são idênticos, mesma arquitetura, certo? Eles são idênticos, mesma arquitetura. Eu vou rodar o mesmo programa nos dois, construir os mesmos programas, só que eu vou mexer na frequência de um e vou botar a frequência de um mais baixa que a do outro. Sobrou o quê? O número de instruções que eles rodam por segundo. O resto tudo é igual. Aí sim, você conseguiu fazer com que MIPS, BIPS tenham valores equivalentes a desempenho. Tudo bem? Entenderam a distinção aqui? Então, nesse exemplo aqui, MIPS é Instruction Count pelo tempo de execução. Certo? Se você variar o CPI em 2 situações, você pode fazer com que o número de instruções, você rode mais instruções por segundo, mas você não consiga um grande desempenho. A gente pode mostrar pelo nosso próprio código aqui. O nosso exemplo aqui, olha, o exercício que a gente fez, ele faz exatamente isso. A máquina B executa muito mais instruções por segundo do que a máquina A. E a gente mostrou que ela é mais lenta. Não é isso? Notaram isso? Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Não? Ok. Então, para segunda-feira que vem, eu queria que vocês pegassem essa lista que vocês fizeram de programas. Lembra que vocês anotaram aí coisas que vocês fazem? Certo? E tentassem pensar o que seria um benchmark baseado nessa lista. Como assim? A gente já definiu que a gente quer tentar pegar user time, tempo de usuário, lembra disso? A gente quer pegar tempo de usuário. Então, talvez não possa ser o seu programa inteiro. Então, você tem que falar um pouquinho o que é um pedaço do seu programa. Que pedaço do seu programa é relevante para isso. Tá? Ok? Além disso, eu queria que vocês pensassem em pesos para isso. Então, como eu perguntei para vocês, o que vocês usaram na última semana, talvez seja mais fácil vocês pensarem o que vocês vão usar dessa semana para a próxima. Não importa tanto assim para mim, você pode escolher a janela de tempo. Mas o que é importante no seu computador para você, que tipo de peso você daria, tudo bem? E além disso, como você mediria cada uma dessas coisas? Essa é a parte mais importante. E eu quero que seja como você nessa, vocês vão ter que detalhar um pouco mais para mim. Eu quero que vocês detalhem a ponto de eu pegar a ficha de um, pegar a resposta de um e passar para o outro. E o outro deveria ser capaz de fazer isso para você. Entenderam a ideia? Ok? Esse detalhamento, é claro que se você tiver uma quantidade muito grande de programas, vai dar um pouco mais de trabalho. Você pode até focar nos 2 ou 3 mais importantes ali. Essa é outra coisa importante para você. Um benchmark muito grande pode ser que você não consiga medir e ele perca relevância. Então você quer que o benchmark também seja plausível. Imagina, vou gastar 5 anos para escolher o computador mais rápido. O que aconteceu? Ele não é mais rápido mais, né? Certo? Então você quer que ela seja relevante. Então, vamos lá, tarefa para vocês. Pegar a lista, montar um benchmark para vocês, certo? E detalhar como você mede cada uma dessas coisas, como você mediria. Tudo bem? Feito? Bom final de semana para todos vocês, até semana que vem.